Olá, estamos de volta. E eu faço agora a pergunta ao Dr. Maurílio Arruda na seguinte ordem. O ato administrativo, o direito administrativo, contém uma divisão de atos, de atitudes, de procedimentos de um prefeito, por exemplo, em que existe a possibilidade de atitude por conta própria. É um ato discricionário. Quem decide a oportunidade e a conveniência é o agente público, é o administrador público. O Poder Judiciário pode limitar apenas aqueles atos regrados, os atos que há uma lei determinando que pode fazer de tal maneira ou que não pode fazer. Existe uma complicação para a administração pública, você inicialmente como advogado e hoje como prefeito, existem dificuldades de o Poder Judiciário tentar interferir no Poder Executivo, no sentido de querer transformar um ato discricionário em um ato regrado? Bom, primeiramente eu gostaria de um conceito básico, clássico. O que é o patrimônio público? O patrimônio público é para aqueles que não têm patrimônio. Então vejamos, a partir deste conceito geral, nós entramos no contexto do direito administrativo interno. Como atender este patrimônio público a quem? Então nós temos, por exemplo, no concurso público, é feito o concurso e o ato de nomeação, quando isso parte da necessidade que o próprio administrador terá que observar. Aí agora que está precisando, sim ou não. Muitas vezes o que nós percebemos, e aí está lá na formalidade, que o magistrado entende que se fez o concurso é porque tem a vaga e ele tem o direito à sua posse imediata. Mas muitas vezes nós vivemos num país, no campo financeiro, que existem oscilações, principalmente para as prefeituras. Nós não temos um orçamento fixo mensal. Então, há oscilação. Então, o administrador tem que ver a conveniência dessa oscilação. Então, neste aspecto, eu entendo que muitas vezes há uma interferência não muito benta, como para dizer, não muito razoável. No outro lado, nós temos que observar que muitas vezes também, pelo outro lado, pelo equilíbrio dos poderes, há a vaga e o executivo contrata pessoas já tendo o concurso público. Neste exemplo, aí cabe sim a interferência do judiciário, por exemplo. Por que cabe uma pessoa com um vínculo de contratado e um outro que teve o concurso, que fez um mérito, não está? Então, são dois pontos. Então, neste segundo, onde o contratado está ocupando a vaga de um, aí sim, o executor, o administrador que não observar, ele também está equivocado. Então, quando vem uma medida neste caminho, nós a recebemos com muitos bons olhos. Em Januária, por exemplo, meus amigos e amigas, quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos, por exemplo, lá 4 operadores de pá carregadeira. Quando eu cheguei na garagem, na oficina, não existia sequer uma. Mas ele tinha feito o concurso, ele estava lá, mas não tinha um maquinário. Então percebe aí um vício de nomeação, talvez com fins eleitoreiros. E obedecendo à lei de responsabilidade fiscal, baixei um decreto, acabando com as nomeações, por decreto, porque o erro já tinha o vício na sua origem. A ilegalidade era um ato ilegal na origem, não sanável. E agora, quando nós estamos comprando um maquinário, quem sabe, com o maquinário, poderei reconvocá-lo. E o tribunal homologou essa decisão administrativa. Então percebe que o direito ele é dinâmico e o direito tem que estar com o fim social. Isso está lá no nosso Código Civil, que todas as decisões têm que olhar um fim social. E eu tenho tentado colocar em prática esses preceitos legais dentro do direito administrativo, que eu considero o direito administrativo vivo, que é do dia a dia. Você passa ali, tem uma senhora que está com uma casa que acabou o telhado ou está trincada. Eu não posso chegar lá e meter a mão no bolso, mas peço à equipe da ação social, faço um relatório e com base nisso eu começo a dar. Porque antes daria, era padrão, era poste, era não sei o que, era bujão de gás, sem critério nenhum. Então nós temos que buscar os critérios. E o município, eu sempre digo, o município não só é a alma viva da sociedade, é a célula do dia a dia, mas é no município que as coisas acontecem. Agora, é preciso uma parceria com o Estado e com a União. Eu costumo dizer que tem alguns preceitos que não podem ter interferência política partidária, muito menos judiciária, que são as ações públicas, mas de aqui e acolá ainda se observa uma interferência, ora do ministerial, ora do Poder Judiciário, ou também observa a omissão
a inatividade, não a atividade, mas a inatividade do gestor ou da gestora pública. Então, neste equilíbrio é salutar, mas quando vem de uma forma imperiosa, e eu que estou dirigindo um município com um histórico não muito positivo, onde tivemos 7 prefeitos em 4 anos, então imagine a descontinuidade administrativa, a banalização da política que ocorreu no nosso município. Isso não é exemplo para nenhum outro município, eu costumo dizer isso, mas serve como aprendizado para que o poder político não tenha golpe, ora via judiciário, ora via Ministério Público, porque não deixa de ser um golpe municipal, não tem um golpe do Estado, tem um golpe municipal. Então, muitas vezes caracteriza, porque você tem uma oposição raivosa ou muitas vezes descontente, aí ela vai lá e arruma denúncia dentro do Poder Judiciário ou do Ministério Público e acaba caracterizando o golpe, ora mediante um ato judicial, ora mediante um ato provocado pelo Ministério Público. Então, este equilíbrio é que temos que ter, nós que estamos à frente dos poderes. Equilíbrio. Eu creio que esta é a palavra, mesa redonda, equilíbrio para as ações. Agora, recentemente, dentro do poder municipal, muitas vezes eu tenho que afastar um servidor. E nós temos que tomar cuidado, porque atrás do servidor tem uma família, tem um ser humano, tem uma atitude cristã. Eu creio que o desafio da política brasileira, o desafio dos prefeitos é conciliar atos administrativos com princípios cristãos. Se nós conseguirmos isso, vamos ter bons desenvolvimentos locais, regionais e, por que não, nacional. O doutor Maurílio acabou de cunhar uma expressão aqui, o golpe de município, o golpe municipal. E isso é uma referência clara ao golpe de Estado, que é uma forma de colocar uma exceção na governabilidade. Aí eu venho a lhe perguntar, doutor, esse golpe seria teria uma grande participação, obviamente, do Ministério Público. Aí venho eu e pergunto, o Ministério Público, que a face mais conhecida dele é o promotor de justiça para o nosso telespectador, muitas vezes quer também regrar a administração, comandar a administração, fazer regras, fazer leis para a administração municipal no chamado termo de ajuste de conduta, TAC. Chega para você como prefeito e diz, você tem que realizar um concurso público em 1 ano e oferece aquele prazo e a única opção para o prefeito é fazer um TAC, assinar um TAC, o termo de ajuste de conduta, prometendo cumprir naquele período. Às vezes o problema não é da atual administração, do atual momento, é um problema da anterioridade. Como que você enfrenta no direito administrativo essas relações com o Ministério Público, com o promotor? Eu costumo dizer que quem assume uma prefeitura é como se casasse com uma viúva e tem que assumir seus filhos. Mesmo ele não sendo o pai dos filhos, ele tem que assumir a corresponsabilidade da criação. Então, muitas vezes, quando a gente pega uma herança, eu costumo dizer, entre aspas, maldita de gestores irresponsáveis, nós somos os responsáveis, corresponsáveis por aquela herança. E temos que buscar a solução. Januário é um exemplo típico de viúva com filhos não nos bons caminhos. E você tem que puxar e colocar outras regras. Então, eu vejo neste aspecto do TAC uma mesa redonda. Porque naquele prazo que o Ministério estabelecerá, caso o gestor não possa cumprir, ele deverá procurá-lo, o Ministério Público, e buscar, fundamentando a dilação deste prazo. Então eu vejo com bons olhos o TAC. O TAC faz parte da mesa redonda. Mas é preciso que nós tenhamos também o cuidado, porque temos uma lei chamada de improbidade administrativa, onde muitas vezes tem lá o afastamento do prefeito ou da prefeita, desrespeitando um anseio popular. Então, nesse aspecto, para pedir esse afastamento, é que nós temos que ter o cuidado de não cometer um golpe municipal. Porque você raramente viu afastamento de presidente da República por essa lei, afastamento de governadores por essa lei. Esta lei, infelizmente, ainda só recai sobre prefeitos ou prefeitas. Então, nós temos que ter uma interpretação chamada simétrica, que não está havendo. E é preciso ter esse novo olhar, porque muitas vezes uma denúncia no interior, a mesma em Belo Horizonte, de um prefeito de Belo Horizonte, é motivo inclusive de gargalhada nos tribunais. Então, mas no interior é motivo de afastamento. Por que esta
disformidade de interpretação. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes você entra numa Câmara Municipal, onde todos os vereadores é contra o prefeito, então é fácil fazer uma CPI, alguma coisa e caçar o prefeito. Mas será que não tem o olhar do interesse, da suspeição, do impedimento que nós conhecemos no direito? Então é preciso esse novo olhar. Então muitas vezes no Ministério Público, quem vai lá denunciar o prefeito ou a prefeita é o vereador da oposição. E ele tem que ter essa filtragem. Conversando então com o procurador-geral do Ministério Público, né, aqui na nossa comunidade, nosso município de São Francisco, ele me disse: eu recomendo aos meus promotores não ficar lendo jornais locais sem saber a origem do jornal. E eles pegam fundamenta com o próprio jornal da oposição, a denúncia. Então é preciso este cuidado. Aqui lembrando o nosso amigo Leonardo Boff, né, o saber cuidar. Diz que amar é saber cuidar. Aí nós, dirigentes, temos que ter esse olhar do cuidado, o olhar do equilíbrio, o olhar do bom senso. O doutor Maurílio Arruda citou a lei de improbidade administrativa, que, se não falha a memória, assim de chofre, é a 8429 de 2 de junho de 1992, uma lei que, por sinal, tem afastado prefeitos e colocado prefeitos inelegíveis. E nessa situação, eu pergunto ao doutor Maurílio em palavras rapidíssimas: essa lei de improbidade administrativa pesa em qual percentual para os prefeitos e em qual percentual para os governadores, por exemplo? Eu creio que deve ser de 10-0 ou 10-1. Então é preciso ter essa noção. É preciso ter essa noção. Eu sei que o Fernando Collor de Mello, que foi o autor, e ele foi própria vítima dela, mas só ficou nele. Então é preciso que estendamos isso. Mas antes de mais nada, é preciso que você, eleitor, você, eleitora, saiba escolher homens e mulheres de bem. Eu creio que a maior lei é a lei da natural escolha do bem. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o doutor Maurílio Arruda, grande advogado, causídico, e hoje até um pouco afastado da área do direito, por um motivo nobre de estar à frente da administração municipal. Orientando o Direito agradece ao doutor Maurílio e pede ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos uma nova entrevista.